Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Mais um dia de conhecimento, mais um dia de live, mais um dia de aplicação e mais um dia de troca, né? Mas antes de mais nada, a gente vai assistir uma vinheta para que a gente inicie o nosso bate-papo. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Olá, agora em definitivo, obrigado a todos que estão aqui conosco pelas plataformas Facebook e pela plataforma do YouTube. Você que está conseguindo acessar pelo Facebook, tem um passo a passo aqui para você conseguir colocar o seu comentário junto com a sua foto. Então, aqui no rodapé, se você acessar o streamyard.com/Facebook, você consegue ter acesso ao comentário, linkando junto com a sua foto. Então, você clica no meio da tela, vai aparecer a descrição dessa live, e aí no finalzinho tem um endereço azul, você faz o ingresso e volta para cá para poder contribuir conosco com as suas dúvidas e com a sua participação, tá? Hoje, nossa convidada especial, a doutora Paula Becker, trazendo um assunto bem interessante para nós. Quer apresentar para o pessoal, doutora? Fique à vontade. Boa noite a todos que nos ouvem. Agradeço ao Jair e todo o grupo da Reabilitação em Foco, me convidando para participar desse programa. É sempre um prazer poder falar para um público diferente, né, sobre um tema que eu gosto tanto, que eu estudo tanto, né, e que eu venho trabalhando já há 12 anos. E eu sou psicanalista, sou terapeuta ocupacional, né, eu tenho meu mestrado e doutorado também nessa área. Hoje eu atuo em Piracicaba, né, na minha clínica, também sou docente do curso de medicina da EMB Morumbi. Já estive na loucura de São Paulo, mas hoje eu estou aqui no interior, bem quietinha, curtindo a tranquilidade. E a gente vai falar um pouco hoje sobre família, dinâmicas familiares, quais relações que essa dinâmica pode ter com a etiologia, né, o surgimento de um padrão compulsivo e tão patológico como a dependência química, e também num segundo momento, né, como que a dinâmica familiar pode ser vista no processo de reabilitação do dependente químico também. Então, eu convido a todos que estão nos ouvindo a enviar aí as perguntas para que fique mais dinâmico, né, Jairo, que a gente possa ir esclarecendo dúvidas que surjam aí. É um tema polêmico, né, espero que tenham familiares aí nos assistindo e que eles possam aproveitar essa oportunidade para conversar com a gente. Muito bom, muito bom. Obrigado, primeiramente, em nome do Recuperação em Foco, de ter essa disponibilidade e agenda, né, para poder falar um pouquinho com a gente hoje. Vamos lá. Enfim, né, que tema interessante, né? Dependência química e as relações parentais, né? Eu acho que o grande desafio do sujeito que tem esse transtorno por uso de substância é em relação às
atividades até, inclusive, na microsociedade, que é a família, e aí se estendendo para fora na relação, né, das pessoas, e até com ele mesmo, né? E aí, por isso que a gente decidiu colocar esse tema aqui, para a gente bater um papo hoje. Mas queria que você pudesse falar um pouquinho para a gente, doutora Paula, a respeito dessa vivência, né? Da onde veio esse gosto pela dependência química, pelo olhar da família, né? Que é imprescindível. Dá para eu te responder essa pergunta por várias perspectivas, né? É, na perspectiva pessoal, eu posso dizer que na minha família eu tive o meu avô foi um alcoolista, né? Eu senti na pele o que é ter um dependente químico presente na dinâmica familiar, mas de uma geração muito anterior à nossa, hoje, onde o alcoolismo nem era reconhecido como uma doença, né? Nem era tratado, nem era objeto de cuidado de nada e nem ninguém, né? Era só a família ali tentando dar um suporte, tentando ajudar com o que tinha, com os recursos que tinham também, que eram muito poucos, né? Nem o recurso da informação a família tinha, e foi bastante difícil, e isso, de certa forma, eu acredito que me tocou, né, desde a faculdade, aí nos meus primeiros estágios nos centros de atenção psicossocial para álcool e drogas, já foi um tema que despertou interesse em mim, e aí eu comecei, depois de formada, já a trabalhar no SUS também, atendendo os dependentes químicos. Eu acho que é uma área muito interessante de investigação, né? A gente vai falar da família aqui, da dinâmica familiar e como esse aspecto ambiental, comportamental pode influenciar no desenvolvimento psíquico de uma pessoa a ponto dela desenvolver um sofrimento intenso, tão intenso como a dependência química, mas é uma área que está aberta para investigações ainda, né? A gente não pode esquecer que hoje a gente entende a dependência química como multideterminada, né? Então pode ter aí aspectos hereditários, epigenéticos, biológicos, pré-natais, perinatais, que talvez influenciem o desenvolvimento desse sujeito. Então sempre foi uma área que me atraiu muito, ainda é muito carente de pesquisas e muita gente está pesquisando no mundo inteiro, são sempre evidências novas que estão aparecendo aí para a gente. A própria psicanálise, por uma época, não olhava, não tratava do dependente químico e de alguns anos para cá, vem aceitando melhor esse paciente, porque também vem se debruçando mais sobre esse funcionamento, né, psíquico desses usuários. E até na psicanálise é uma área a ser explorada ainda, né? Já entendemos muita coisa, mas existem ainda um bate-cabeça aí para tentar entender, né? Ver o que explica melhor, para ir até balizando aí os caminhos que a gente vai traçando na reabilitação. Então, a dependência química ela é desafiadora para o usuário, para a família, para a ciência, para os terapeutas, para os analistas, né? Então, é uma área que eu gosto muito de trabalhar. Eu sinto que eu e os meus pacientes, a gente realmente forma uma aliança, a gente se une, né? E a gente cria esse vínculo de companheirismo, em primeiro lugar, né? Porque é realmente um processo muito difícil, muito doloroso, muitas vezes, né? Para o usuário, para a família também, cada um aí vivendo a sua batalha, né? A sua jornada. Sim. E assim, você falando isso, quando você fala essa questão de investigação, vem Lenad, né? Vem essa galera que está sempre ali na ponta para poder absorver os detalhes e trazer para nós. Inclusive, né? Várias pessoas que fazem esse tipo de trabalho são associados da BEAD, e está de parabéns também esse canal da BEAD, trazendo muita informação, né? Em relação ao manejo, em relação à postura, em relação a se manter em abstinência, em relação ao acolhimento, legislação, enfim, né? Esse pessoal que está aí trazendo também muita informação, estão de parabéns. E aí, né, eu acredito que você tem um diferencial, então, doutora Paula, porque
eu sou eterno garimpador da rede social para trazer pessoas para cá, né? E aí, quando eu me deparo com a tua história, que você teve uma identidade com a dependência química e uma vivência, não são todos os profissionais que têm essa questão. Uhum. E aí, essa preocupação, né, com a família, essa preocupação, você passou todo esse processo, né? E hoje você pode ofertar para as pessoas um caminho, né, um norte a ser seguido para enfrentar toda a jornada, porque dificuldade todo mundo vai ter, né? Sendo dependente químico ou não, a dificuldade ela existe. Agora, parece que para os dependentes químicos e para os codependentes, parece que tem um negocinho a mais, né, um pezinho a mais na bagagem. E aí a gente tem que entender tudo isso. Mas esse é um ponto interessante que você tocou, Jairo, porque o Procasco de Clemente, né, que são aí um dos principais investigadores do funcionamento do comportamento compulsivo, adictivo, eles já falam há muitos anos que se o terapeuta ou o profissional da saúde, né, seja ele, que trabalhe com dependente químico, se ele não acredita que o dependente químico possa ter sucesso nesse trabalho, o trabalho já está fadado ao fracasso, né? Então, a boa reabilitação começa com o profissional acreditando que isso pode dar certo, né? Isso é algo que eu gosto de reforçar muito já nos primeiros encontros com os pacientes que me procuram. Eu reforço e sempre falo para eles: eu acredito que é possível. Muito bom. Eu não tenho dúvida nenhuma que você é capaz de criar novas formas de ser e existir sem a droga na sua vida, né? Eu só preciso entender como que está a sua confiança, né? Como que você deseja traçar esse percurso comigo. Mas eu acredito. Né? Então, profissionais que estão ainda em dúvida, ambivalentes, se de fato é possível um dependente químico se recuperar, eu sugiro que recuem, né? Vão estudar mais um pouquinho ou mudem de área. Né? Porque é um desserviço que eles estão prestando. E às vezes ele está lá falando que acredita, acredita, mas é só a linguagem oral. Toda outra linguagem não verbal está dizendo o contrário, né? E o paciente percebe. Sim. E fica essa comunicação transferencial não verbal de insucesso, e aí é só desgaste para ambas as partes. Né? Então, acho que a boa reabilitação começa com um terapeuta bem formado, bem capacitado, porque se ele estuda, se ele é bem embasado, ele sabe que é possível o sucesso no tratamento, sim. É difícil, né? É muito técnico também. Não dá para a gente ir com saber popular e achar que vai salvar a vida de alguém. Primeiro, porque a gente não salva a vida de ninguém, né? Quem salva a vida é a própria pessoa. Segundo, que eu não estou lá para falar para a pessoa o que ela tem que fazer, né? É ela que determina o que ela vai fazer. Eu estou junto ali para ela pensar, para ajudar ela a pensar e refletir, mas quem toma a decisão ali é o meu paciente. Quem escolhe o caminho por onde vai é o meu paciente. Né? Eu não estou ali para falar o que fazer para ninguém, né? Eu não sei nem o que eu faço com a minha vida, imagina com a vida de outra pessoa. Né? Porque muitos chegam com essa angústia, né? Mas e aí, o que é isso que está acontecendo comigo, né? Mas você não vai me falar o que eu tenho que fazer? Né? E aí, infelizmente, eu tenho que devolver essa angústia para ele, porque é dele, né? Não é minha. Mas a gente pode pensar o que fazer com isso juntos, né? Perfeito. Quando você faz essa colocação, eu penso também não só nos analistas, nos psicólogos, psiquiatras, mas também no assistente social que está lá na salinha dele atendendo, numa responsabilidade talvez no início do tratamento do sujeito que está... Os médicos de pronto atendimentos, né? Os assistentes sociais dos hospitais, né? Todos esses serviços que são a porta de entrada para algum processo de cuidado, os próprios profissionais da atenção básica, né? Saúde da família, esses profissionais deveriam estar melhor capacitados para lidar com esse público, né? Um grande desafio aí da área da saúde, que esses profissionais entendam do que se trata a dependência química, que saibam identificar, diagnosticar e fazer uma intervenção breve ali
para conseguir criar a ponte entre aquele serviço e um serviço especializado que o paciente está precisando. Mas é difícil, é um trabalho de formiguinha. Você sabe que eu estou há algum tempo, direta e indiretamente, nessa modalidade de acolhimento de comunidade terapêutica, e eu vejo a real dificuldade que existe nessa interlocução comunidade e CAPS. Essa questão aí que parece que a fala ela vai até o meio, depois ela não consegue perdurar mais. Até porque os dias de acolhimento são até 180 dias, depois ele vai voltar para casa. Como que ele vai ser amparado, acolhido, né? Como que ele vai ser totalmente devolvido à sociedade, mas ele entendendo que ele precisa viver um processo lá fora. E aí essa interlocução parece que não existe muito, né? Mas é um desafio, como diz você. Eu trabalhei em CAPES por 11 anos, quase 11 anos. Em CAPES ADs de 2 cidades aqui do interior de São Paulo. Mas eu pedi para sair. Né? Eu pedi para sair, porque eu já não estava dando conta de estar ali diante de tamanha escassez que é o SUS, né? Especialmente a área da saúde mental. Então, é uma proposta muito legal dos CAPs, mas eu realmente sou do time que acredita que é um serviço que precisa ser aprimorado e revisto. Né? Porque do jeito que está, a gente não tem nenhuma avaliação de efetividade decente, né, dos CAPs. Nós não temos avaliações de custo-efetividade, por exemplo, publicadas de CAPs. Né? O que é a efetividade de um tratamento de CAPs? Também é difícil delinear esse desfecho, né? Mas a gente não tem um estudo como esse, por exemplo. E na minha prática, na minha experiência, eu vi muitos casos tendo sucesso, mas geralmente casos que estão no CAPES frequentam NA, ou estão no CAPES e estão no AA, ou estão no CAPES e a família está no amor exigente, né? É uma rede que vai se formando. O CAPES sozinho, muitas vezes, realmente não dá conta, não. Exatamente. E tem essa dificuldade de trabalhar com outros serviços também, né? Que eu acho que é o que você está falando. Sim, sim. Bom, mas eu ainda tenho fé que essa comunicação vai ser mais assertiva e a gente vai poder dar muito mais amparo, muito mais proteção para a pessoa que está saindo de uma reabilitação. Eu tenho também quero acreditar nisso. Bom, vamos dar boa noite às pessoas aqui, daqui a pouco a gente volta. Então, Gilberto, obrigado, Gilberto, de estar aqui com a gente, né? Está acessando lá pelo canal, pela via do YouTube. Obrigado por você estar aqui, compartilhando. Pergunte aqui algumas coisas para nós, se a gente puder responder para você, a gente está aqui. A Eliana é uma assistente social também, assídua do canal, que ela gosta muito de saber um pouquinho mais sobre essa linguagem mesmo, né? De tratamento, essa linguagem de acompanhamento, até das lá, eu tenho certeza que a Eliana é uma profissional diferenciada. Né? Só de ela estar aqui participando dessa live já conta que ela é interessada, né, em oferecer um serviço cada vez melhor. E tem muitos profissionais bons na ponta, são eles que sustentam todo esse sistema. Eu diria que é 20%, 30% que está segurando tudo nas costas sozinha. A Eliana deve ser uma delas. Pois é. Parabéns, Eliana. Tamo junto. Sabe que você está aqui. A Ana Lúcia também é uma assídua do grupo, né? Começou a nos seguir aí, tem participado bastante, tem feito essa interlocução com a gente também, porque sem eles, né, doutora Paula, a gente não vai falar para quem, né? Vamos só bater papo aqui, a gente precisa. Às vezes no bate-papo a gente orienta, né? E aí a gente aprende também com os comentários que eles trazem para nós. Obrigado, Ana, por você estar aqui com a gente. Bom, vamos para as perguntas. Vamos lá. Como o nosso tema ele é a dependência química e as relações parentais, né, e a prevenção e o tratamento, eu separei alguma coisinha aqui, ó. Como os pais podem identificar os comportamentos dos filhos na fase romântica, até a fase do uso crônico crítico? Ô Jairo, fala para mim, assim, só até para os ouvintes também entenderem, o que você chama de fase romântica? Fase romântica é aquele namoro, né, que eu tenho com a substância, que eu só uso ela esporadicamente
depois eu volto para casa, né? Depois eu tenho aquelas condições, pô, mas eu consigo parar, só estou usando aqui, eu sou um baratinho. Hoje, só isso. Daqui 3 semanas, daqui 2, enfim, vai aumentando, e aí eu não percebo que isso vai aumentando. Tá, entendi. Olha que interessante, né? Quando você disse fase romântica, eu já imaginei aquela fase em que papai e mamãe estão apaixonados pelo bebezinho, pela criancinha linda, fofa, né? E a sua pergunta me remeteu à prevenção primária, que a gente chama, né? Que é aquela prevenção antes da primeira exposição, né? Que já dá para a gente falar sobre isso, né? Especialmente eu que tenho esse viés psicanalítico, dá para a gente falar muito. Tem um livro que eu gostaria até de citar aqui para vocês que estão ouvindo, chama Idealcoolismo. É isso mesmo, Idealcoolismo, né, Uhum. do Xavier. É um livro que ele destrincha assim, o que é o fenômeno do alcoolismo na perspectiva psicanalítica. Eu gosto demais desse livro e toda a minha fala aqui é muito baseada no que ele traz nesse livro. Acho que é interessante para todos que querem entender. E a psicanálise ela fala muito dessas relações primárias, né, do bebezinho com essas figuras parentais. Gostei Uhum. também do termo que você usou da questão parental. Né? Aqui, quando eu falar pai ou mãe, na verdade eu estou me referindo à figura paterna e figura materna, que pode ou não ser pai biológico, mãe biológica, né? Uhum. Às vezes tem a mãe sozinha e ela representa a figura paterna e materna e é a mesma pessoa, né? Então, cada caso é um caso, né? É, eu gosto de trazer informações sobre a prevenção primária, viu, Jair? Eu acho que é muito importante a gente começar a falar mais sobre isso, para a gente também, assim, começar a proteger mais a nossa infância, né? Uhum. Proteger mais as nossas crianças, porque o sofrimento psíquico, né? Aquele adolescente que começa a experimentar maconha, começa a ter os primeiros episódios de embriaguez. Jairo, você acha que é só por curiosidade? Olha, eu acho que além da curiosidade vem aquela questão, né? Pô, mas eu quero pertencer àquela galera, né? Eu quero andar com eles, né? Que é aquela influência dos pares, né, que a gente chama. Então vamos lá. Ele já está desejando andar com essas pessoas que usam. Por que será que esse jovem está desejando fazer parte daquele grupo, sendo que tem tantos outros grupos na escola, na igreja, no bairro, né? Por que ele quer aquele grupo? Você Parece que, vê? parece que tem mais um pouquinho de adrenalina ali, né? Parece que tem alguma coisa que chama ali de meio diferente, né? O que que aquela galera tem, né? Adrenalina, rebeldia, talvez. Também. Ele está se rebelando contra o quê? O que ele está questionando, né? Por que ele precisa fazer parte de um grupo que se rebela, né? Que é o grupo que desacata regras, vai de encontro com os limites, né? Não respeita normas, usa drogas ilegais, né? Ou o álcool para o adolescente de 11 ou 12 anos é ilegal também, né? Se a gente for pensar no Brasil. Então, o que é esse desejo de fazer parte desse grupo? Você entende como é muito anterior a isso, Uhum. né? É muito anterior à fase da primeira experimentação, né? Da entrada na adolescência. Né? A gente está falando de uma psicodinâmica aí que já deseja se rebelar de alguma forma, que já tem esse ímpeto de questionar normas, né? De não estar de acordo com a moralidade imposta a ela. Que figura que representa isso dentro da família, Jairo? Quem é a figura da disciplina, da regra, do limite? Pai.
Né? Ou, no nosso contexto, pode ser a mãe, que também se tornou pai, se tornou, né? Mas... É a figura do pai. É. É a figura paterna, que, como eu disse, pode estar representada na mãe, pode estar representado num avô, mas é a figura paterna que representa tudo isso, né? Então, você vê, já é uma criança, um adolescente que já está indo para o embate, né? Já está questionando essa figura, está provocando essa figura, né? E por que ele precisa disso? Ele não entende. Ele é só uma criança. Ele é só um adolescente. Né? A gente vai terminar de desenvolver uma estrutura cerebral, né? O nosso córtex pré-frontal, que é a região do nosso cérebro responsável pela análise das tomadas de decisões, né? De analisar causa, consequência, de ser ponderado, né, que é aquela estrutura que nos permite não ser tão impulsivos, lá com 25 anos de idade. Sim, que daí já se torna um pouco da adultez. O que eu estou querendo dizer é que, assim, não dá para a gente culpabilizar uma criança por uma decisão que ela tomou. Não dá. Onde estão esses pais? Quem são esses pais? Como que tá rolando essa dinâmica dentro de casa? Eu iria para aí, entendeu? Sim. Eu iria para aí. Inclusive, a gente estava tendo uma reunião do grupo Recuperação em Foco há momentos antes da gente iniciar, e uma das nossas falas e preocupações é exatamente isso. Como que o filho está sendo visto na dinâmica do lar hoje, através do olhar dos pais? Ai, olha, cada dinâmica familiar, cada família tem a sua singularidade, né? Tem a sua individualidade, tem as suas próprias características. Eu acho muito complicado a gente tentar traçar um raciocínio que responda a essa pergunta. Eu acho que cada caso tem que ser olhado individualmente. Mas, por exemplo, você me fez essa pergunta: como que os pais podem identificar sinais desses primeiros contatos da criança, do adolescente com a droga? Eu vou dizer para você, Jairo, que talvez você esteja me fazendo essa pergunta porque você sabe que tem pais que não percebem. Sim. Altera tudo, tá? Sim. E tem pais que não percebem. Não percebem até para a dinâmica de trabalho, né? Esse negócio, essa loucura do lar, mas também não percebem, mesmo estando presente. Dentro de casa, né? Se encontra todo dia à noite ali e não enxerga. Não vê. Né? E aí, de novo, né? Por que não tá vendo o filho, né? Qual é a qualidade desse olhar desses pais para esse filho? Né? Então, eu diria assim que o que é mais importante para um pai, para uma mãe, para uma figura paterna, para uma figura materna, é que eles busquem se entender, que eles façam uma autoanálise, que eles tentem analisar como que está essa dinâmica conjugal entre papai e mamãe, né? Porque é muito fácil a gente começar, ai, tá usando, ai meu Deus, descobri que meu filho tá fumando maconha. Agora o problema daquela família é a maconha. Pois é. Será? Daí bota a maconha na frente de tudo, o filho ganha o rótulo de problemático, todos os olhares de preocupação se voltam para essa criança e todos os probleminhas ou problemões de papai e mamãe estão muito bem guardadinhos, obrigada. Exato. Ninguém mais precisa olhar para eles. Acho que é bom a gente falar nisso, porque o nosso público também está aí. Está bem nessas relações, no que é uma ideia mais pedagógica, né, mais acolhedora.
E você vê, Jairo, nós estamos falando, eu estou falando, de crianças e adolescentes. Por mais que eu entenda que exista uma criança viva dentro de mim, eu tenho 34 anos. Aí o papo muda. Aí a gente não vai ficar culpabilizando ninguém, tá? Porque agora eu sou um homem, agora eu sou uma mulher e eu respondo pelas minhas decisões. Ai, mas minha história foi assim, assado. Ok, vamos olhar para ela, mas hoje mudou. Hoje tá diferente. Tá? Hoje já é outro papo. A hora que eu tiver com o adulto, já é outro papo. Mas quando me procuram dizendo que a criança é problemática, que o adolescente é problemático, aí a conversa muda. Muda tudo. Como diz você, muda o contexto todo. Muda. Ó, eu tenho uma participação aqui, inclusive, que é do seu Eliseu. Boa noite e obrigado, seu Eliseu, de contribuir conosco. Ele fala assim, ó, o complexo de abandono com a separação, a figura paterna longe e em seguida com a mãe trabalhando, buscará grupos que os acolhem, na maioria com os mesmos problemas. Eu acho que ele quis dizer que esse grupo tem o mesmo problema na família, por isso tem essa identidade. Eu gostei da colocação do Eliseu, porque toca num ponto fundamental também. Nós somos seres sociais. A gente sempre está em busca de conexão. Se em casa eu não encontro conexão e pertencimento, eu vou buscar isso em algum outro lugar. Inclusive, esse é um grande atrativo do tráfico. Hoje a gente tem famílias, não é? Tem facções aí que se autodenominam famílias. Sim. Então, não é à toa que tantas crianças migram para o tráfico, porque lá elas encontram estrutura, ordem, organização, figuras de respeito, elas têm o seu lugar, elas são ouvidas, elas têm responsabilidades, elas têm a função ali delas bem reconhecidas ali dentro, né? Então, se ela não encontra tudo isso no ambiente familiar, a gente tem uma questão quase que instintual de buscar conexão e pertencimento. Então, a fala do Eliseu foi muito bem colocada. Será que o excesso é a falta? Será que o excesso é a falta? O excesso do quê? Né? O excesso do não olhar dos pais, o excesso do não senso de pertencimento na família, o excesso de não ter a voz sendo ouvida no momento certo. Eu diria acolhido também, né? Porque viver é uma experiência angustiante desde o nascimento, né? Não é à toa que a primeira coisa que a gente faz é chorar, né? Sim. A gente chega no mundo chorando. Tava tudo tão gostosinho ali dentro, tava quentinho, não tinha barulho, não tinha essas luzes na minha cara, né? Não tinha pressão atmosférica, não tinha nada. Daí, de repente, me botam num lugar frio, esquisito, barulhento, cheio de estímulo, me pegando no meu corpo. A gente chora, né? Então, viver é uma experiência de angústia, né? Mesclado com momentos aí que fazem tudo valer a pena e vale muito a pena, né? Mas essa criança precisa de acolhimento desde o nascimento, né? Legal. Você fala essas coisas, parece que você tem que vir para o Recuperação em Foco, que tem tudo a ver com você, essas frentes de atuação nossa, viu? Precisamos falar mais sobre isso. Lê esse livro aí que eu falei, você conhece esse livro, Idealcoolismo? Não, eu coloquei aqui para eles verem, eu acho que eu acertei, né? O nome, tá certo? Isso, Tá. Da Casa do Psicólogo, é bem legal. Legal, eu vou pesquisar, vou dar uma olhadinha nisso aí. Olha uma outra questão interessante que o Gilberto traz para nós. Ó. Acredito que no namoro tudo é lindo quando entra
na proporção amante, os prejuízos são grandes. Você vê como é interessante que em alguns momentos a gente personifica a droga, né? A droga vira quase que uma presença real, né? Como se fosse uma verdadeira companhia. Você sabe que eu tinha uma relação dessa. Tinha, Jairo? Cara, é impressionante. A minha única relação, de verdade, parece que eu conversava com ela. Eu vivia por ela, literalmente. Então, assim, eu tinha, sabe aquela questão de recursos psíquicos? Graças a Deus, eu vivi até onde Deus me permitiu ir. Mas nos meus dias, eles eram muito intensos nessa relação que eu tinha. Porque chegou em alguns momentos que eu, de fato, não tinha outra alternativa a não ser pedir dinheiro para poder ter essa dose diária. E aí, o que eu tinha que fazer? Se eu não me portasse, se eu não me colocasse com uma cordialidade, né? Embora seja um monte de emaranhado de mentira, manipulação, etc. e tal, tudo junto. Mas, por exemplo, eu não fumava um cigarro quando eu ia abordar uma pessoa. Eu procurava trocar de roupa todos os dias quando eu estava nas piores situações, para eu poder abordar. Então, era assim: percebe que tem toda uma engenharia para poder chegar e ter aquela, né? E aí, assim, não era pouco que eu conseguia, porque eu tenho essa articulação, né? Eu tenho essa facilidade de conversar. E chegou um momento que a minha relação com a substância já não dava mais barato. Uhum. Só era para eu cumprir aquela dose para o meu corpo ficar anestesiado, porque aqui já não mexia mais em nada. Sim. É impressionante você falando isso. E nessa fase entra essa necessidade de estar em companhia da droga, né? Exato. Eu tenho um paciente que ele me traz relatos muito parecidos, Jairo. Ele fala que ele se refere à cocaína assim: é tão difícil imaginar a minha vida sem ela, porque ela sempre foi a minha companhia nos meus momentos mais difíceis. Como que eu vou ficar? Me dá um desespero de pensar em estar sem ela. Só de ouvir você falar da possibilidade de eu não cheirar mais, eu já me tremo por dentro de medo de estar sem ela. Eu tinha um outro que ele andava com um pouquinho de cocaína dentro da carteira. Ele nunca usava. Ele ia trocando periodicamente, sei lá, para não estragar, sei lá. Mas tinha que estar, ele tinha que sentir a droga. Nos momentos difíceis, estressantes, ele, sabe quando você bate a mão para achar sua carteira? Ele batia a mão, sentia que ela estava ali e ele se acalmava. Não precisava nem usar. É quase que real mesmo, né? É quase que real. Nem lembro porque a gente começou a falar disso. Mas faz todo sentido, faz todo sentido. Bom, vamos partir para uma outra perguntinha. Vamos. Nessa questão, né, dos pais, da identificação, né, desse olhar que, né, fica a dica, você que é pai, você que tem aí uma certa, que é uma certa referência para alguém, né, que você tem esse feeling que a gente está comentando. E depois, depois que identificado, como agir preventivamente? Como falar a linguagem da pessoa que está fazendo o uso? Seja ele garoto, seja ela garota, ou seja mais de idade, que também tem, depois que eu fui saber disso, né, depois nesses longos anos trabalhando com isso, eu fui saber que existe a possibilidade de você ter esse transtorno por uso de substância tardiamente, por conta de outras questões, né, do rompimento de relacionamento, enfim, de uma perda maior e de uma desestrutura. Mas como que acontece esse olhar preventivo depois da identificação?
Antes de responder a sua pergunta, eu só quero esclarecer sobre essa questão do início tardio, né, do uso compulsivo de drogas. Geralmente, Jairo, são pessoas que ao longo da vida já manifestavam uma certa tendência a uma compulsão, a padrões compulsivos. Então, ou no trabalho, ou no esporte, hoje tem muito disso, ou no comer compulsivamente, na qualidade das relações afetivas que ela ia estabelecendo, às vezes essa compulsão de controlar, de se sentir no controle de tudo, né? Então, de fato, a dependência química, o uso problemático de drogas pode se iniciar em qualquer fase da vida. Eu tenho um paciente também que é alcoolista, que ele sempre foi um usuário, diria, abusivo de álcool desde os 10, 11 anos de idade, mas foi após a morte da mãe, quando ele tinha 56 anos, mais ou menos, que ele começou a beber compulsivamente. E aí ele chega para mim com 9 anos de uso compulsivo já, né, problemático, com as características de uma dependência. Então, cada caso é um caso, realmente, né? Tem muitos usuários de crack que começam, nunca usaram nenhuma droga na vida e começam a usar crack depois dos 30, depois dos 40, né? Peguei muitos casos assim no SUS, muitos mesmo. Às vezes nunca nem beberam, vão direto para o crack, né? Isso também acontece. Eu fico imaginando você trazendo essas coisas, desculpa te cortar, Uhum. mas essa questão do K2, que está vindo com uma intensidade e uma problemática muito séria, né? É uma droga muito potente, né? Sim, e tem pessoas que não passaram por essa transição, tem pessoas que já conheceram de cara essa potência, né? Imagina. Sim, é muito comum hoje, né? Isso é um fenômeno recente de 10 a 20 anos para cá, que as pessoas tenham um primeiro contato com a maconha, sem antes ter fumado tabaco, sem ter bebido, né? A maconha tem sido droga de experimentação, né? Droga de primeiro contato. Isso é um fenômeno recente no mundo inteiro, né? E tem essas drogas mais potentes também que estão chegando e estão pegando a molecada mesmo, né? Eu acho que, assim, a nível para o nosso debate aqui, a problemática é a mesma, né? Eu falo isso para os meus usuários, para os meus pacientes também, né? A droga não é o problema, né? A droga é a fantasia do problema, né? É a Precisa roupa que o ter. problema é a consequência, né? O problema é anterior à consequência, né? Então a gente vai olhar para ele. E eu gostaria, você me fez essa pergunta, né? Como então que os pais, né, essas figuras parentais, podem agir preventivamente com seus filhos? Eu trabalho muito isso com os meus alunos na faculdade, eles saem fazendo o símbolozinho, né? Eles saem falando, eu acho muito legal, porque eu estou formando futuros médicos, né? Então, eu acho que é um trabalho. Eu adoro estar na faculdade porque eu sinto que tem sentido, sabe? A minha missão tá ali, isso eu acho muito legal. Então, basicamente, o que eu poderia dizer que, para mim, é a ideia central de como uma família tem que entender o que seria uma dinâmica legal ali de se estabelecer. Esse símbolo aqui é o símbolo da triangulação, né? É um triângulo, tá? Um triângulo, ele tem 3 ângulos, certo? Imagina assim, que em um ângulo tá a mamãe, no outro ângulo tá o papai, no outro ângulo tá a criança. A gente gostaria que lá depois dos 5, 7 aninhos, que essa triangulação se firmasse na cabecinha da criança. O que isso significa? A gente nasce simbiótico com a nossa mãe. A gente precisa dessa simbiose para sobreviver, né? A mãe não tem aquele lance assim do bebê tá lá no quarto, a mãe tá no outro quarto longe e ela sente que o bebê, sei lá, tá angustiado. Ela sente que o bebê tá com fome. Essa linguagem, essa comunicação
entre mãe e filho nesses primeiros meses de vida, ou primeiro ou segundo ano de vida, é essencial para a perpetuação da nossa espécie. A gente precisa disso, a mãe precisa entender as necessidades do bebê. Então, a criança está lá, fusionada com a mãe. Eles são a mesma coisa. Idealmente, a gente quer que já no final do primeiro ano de vida, essa simbiose comece a ficar um pouquinho menos intensa. E como que ela vai começando a ficar menos intensa? Com a entrada do terceiro elemento. Quem é o terceiro elemento? O pai. O papai. Para o papai entrar, a mamãe precisa autorizar. A mãe precisa dar espaço, né? Tem pai que não faz questão de entrar, aí ele não vai entrar mesmo. Tem pai que é ausente, não existe, ou por morte, ou porque foi embora, ok. Mas, e eles não vão entrar. Mas também tem mães angustiadas, geralmente, que não se percebem, talvez, dessa forma, não vou entrar nesse âmbito, mas tem mães que não permitem que o pai entre, né? São mães que reforçam essa simbiose. O filho tá indo, ela faz voltar. O filho tá indo, ela faz voltar, né? E ela segura e fica. E a criança, ela é pura resposta a essas posturas parentais, né? Se a criança fica nessa simbiose com a mãe, vai formar a triangulação? Não. Não vai formar. E a figura paterna não vai entrar. E a figura paterna, ela entra instituindo os limites, ela entra instituindo a disciplina, ela entra mostrando a primeira experiência de frustração para essa criança real, porque ela tira dessa fusão com a mãe, mas ela também promove uma identificação saudável, né? Então, aí começa o desenvolvimento desse psiquismo. Então, assim, agir preventivamente, figura materna, figura paterna, os dois têm funções tão quão importantes, no mesmo nível de importância no desenvolvimento psíquico dessa criança, muito né? Bom. Então, essa é a base, assim, do que eu poderia falar de como pais podem agir preventivamente lá atrás. Legal. E toda uma aula para isso, né? Tem toda uma, uma técnica. Assim, eu tô até com os cabelinhos arrepiados aqui, porque eu tô resumindo um negócio que é muito maior que tudo isso, né? Tem muito mais coisa envolvida, mas é a ideia central. Sim, e faz todo sentido. Faz todo sentido. Porque quando chega na criança, esses detalhes, inclusive me remete às primeiras perguntas que você fez para mim até nos bastidores, eu fico pensando aqui muita coisa, faz todo sentido. E aí o adulto lá na frente, né, que teve essa falha na triangulação, ele vai ter que lidar com essas questões, né? Mas o adulto, ele vai ter recursos psíquicos que a criança não tem, né? Então o adulto, ele vai ter condições de rever tudo isso, como que toda essa problemática ficou marcada nele, como que ela vem se expressando até então, e ele, com as condições de um adulto, ele vai poder olhar de fora, perspectivar todas essas questões e ressignificar um monte de coisa dentro dele. É um processo complexo que a criança não faz. Né? Por isso que eu falo, o papo é diferente quando a gente está falando de criança e adolescente, quando a gente está falando de adulto. Né? Criança e adolescente, prevenção é figura paterna e figura materna. Muito bom. E assim, essa questão da prevenção, uma vez eu ouvi de uma pessoa que talvez, não sei se foi feliz ou não, mas eu tenho a minha resposta e a minha crença sobre isso. Prevenção se vende? Ou prevenção
prevenção se mostra o caminho, dá direção para o caminho. Mas em que contexto? Só para eu entender, Jairo, o que você está falando. Como assim se vende? Nessa questão, assim, será que os pais, hoje, por exemplo, depois dessa live, os pais vão correndo para algum lugar comprar prevenção? Ou a prevenção vem lá de trás, com todo o funcionamento, Olha, eu entendimento? diria assim, que ser pai e ser mãe é uma tarefa muito difícil, muito complexa. E é muito fácil a gente cair na armadilha de ficar apontando o dedo e culpabilizando papai e mamãe. A gente não pode esquecer que eles também são humanos e que eles também têm a sua própria história de formação psíquica, né? Então, é inevitável, todos nós vamos errar enquanto pai e mãe. Todos nós vamos falhar em algum ponto. Essa triangulação perfeitinha que eu falei, ela nunca vai acontecer. Todos nós passamos com arranhões, minimamente, por isso. Né? Então, por isso que já no início da live eu citei, né? A gente quer falar de prevenção primária, de prevenção lá atrás, para que o problema não se instale. Eu sugeriria que, para quem ainda não tem filho, que vá tentar entender o que é ser pai, o que é ser mãe primeiro. Estuda, lê alguma coisa, se pergunte por que eu quero ter um filho? Por que é importante para mim gerar um filho? Eu estou só atendendo a expectativa de alguém ou de fato eu desejo ter um filho? Eu estou só atendendo uma expectativa social ou eu quero isso para minha vida? Eu estou disposto a ser de fato uma mãe, um pai? Começaria por aí. Já tem um filho, eu sugeriria que esses pais tentassem se entender, primeiro enquanto sujeitos, depois enquanto casal, né? E isso tudo talvez precisaria de alguém orientando, alguém ajudando, estando junto dessas pessoas, né? Porque não é fácil e ninguém merece ser crucificado por nada. No fundo, Jair, isso eu gosto de falar, né? No fundo, são todos dando o melhor que consegue oferecer. Essa mãe que não deixa o filho sair da simbiose, ela entende que o que ela faz é o melhor para o filho dela. Esse pai que não quer se intrometer nessa relação do filho, da filha com a mãe, ele está fazendo isso porque ele acha que é o que ele deve fazer, que é o melhor a ser feito, é o que ele consegue entregar de melhor. Você falando isso, olha o comentário do Hugo. A gente está chegando no final da live e ainda nem terminei as perguntas, mas olha o que ele fala. Ó. As drogas servem de refúgio para os traídos também, acho que em relação à pergunta do Sim. o nome dele, deixa eu ver. Falando dos casais, né? Que ele falou da amante e tal. O Gilberto. Aí ele traz assim: poderíamos colocar a esposa que traiu com a lógica do papel da mãe ou que há alguma relação para esses usuários de droga, né? Aí vem a opinião que eu tenho, que ele tem, que você tem, né, para responder essa questão, que inclusive é bem pessoal. Mas tem uma outra coisa aqui que você estava falando, que o Hugo falou. Ó. Na prevenção, ao meu ver, como pai, ex-usuário de múltiplas drogas, fiz tudo que não foi feito por mim para o meu filho mais velho. Hoje, com 13 anos, ainda não usou e nem sinaliza, pelo contrário. Eu acho que ele pôde perceber no caminho da sobriedade, no caminho dessa questão sem a relação com as drogas, um viés de educação, né? Um olhar mais criterioso para isso, né? Porque ele já viveu as dores, né? Eu acho que ele consegue entender melhor do que muita gente aí por ter vivido na pele isso, né? Mas a gente tem que estar sempre em um estado de atenção constante diante de nós, né? Diante do que certas situações, pessoas nos faz sentir, nos faz pensar, né? Quando a gente consegue desenvolver esse tipo de atenção, é algo muito saudável, né? Então, enquanto sujeito, a gente vai viver um contínuo aprimoramento, enquanto pai a mesma coisa, enquanto marido a mesma coisa,
né? Essa primeira colocação dele, comparando uma esposa com uma mãe, né? Isso conta de uma busca, né, de uma companheira aí que talvez possa ser revista também, né? Por Exato. que a gente, será que a gente está buscando uma esposa de fato ou a gente está buscando uma mãe nas nossas relações, né? Isso é muito complicado e muito inconsciente, né? Às vezes a gente faz isso mesmo, a gente sai procurando aquelas figuras que nos inspiram segurança, né? E geralmente são essas figuras aí constituintes, né? Essas figuras primárias. Mas a gente tem que se dar conta disso, né? Senão a tendência é um futuro aí com alguns problemas. Pois é, acho que tem uma conhecida tua aqui. Boa noite, Márcia. Ai, minha mãe. A minha mãe também sempre vem para a live, minha mãe e meu pai. Hoje eles não puderam vir, e eu acho que faz todo sentido quando eles participam dos nossos eventos. Para mim, né, especial, acho que para você tem outro significado, mas para mim é especial tanto porque muito tempo eu não pude ter acesso a eles. Por muitos anos eu não pude ter acesso. E aí, quando eu vejo a participação, por exemplo, da tua mãe e de outras pessoas, me significa muito. Eu criei ressignifiquei essa questão. E hoje é muito importante a presença desse pessoal. Seja É. bem-vindo ao canal, Márcia. Não esqueça de acionar o sininho. Não esqueça de acionar o sininho. É, Isso aí, ensina. para nos dar engajamento aqui. Bom, tem outras perguntas, a gente está chegando no final, mas acho que dá para poder fazer mais uma aqui, ó, inclusive da Eliana. Ó, uma pessoa, que daí a gente fala sobre a questão tardia, né? Uma pessoa de 83 anos que bebe compulsivamente vinho. Já foram feitas várias abordagens para o tratamento, porém todas sem êxito. Com sua experiência, teria alguma orientação a fazer? Olha, é um fenômeno aí, você falou do Lenad, né, na abertura da live, o uso abusivo de álcool e outras drogas na terceira idade, ele vem aumentando cada vez mais a nível de prevalência, né, ou seja, cada vez mais os nossos idosos estão bebendo, estão usando maconha, estão usando cocaína, inclusive, né, mas o álcool é a droga mais prevalente, e eu acho que isso não deixa de ser um sintoma da nossa sociedade, né, daria para a gente fazer uma análise antropológica, sociológica aí sobre essa Exato. questão, né? Daria para ir muito além, mas eu entendo como um sintoma de um mal-estar social essa problemática, né? Primeiro, eu acho que a gente precisaria saber o que ela está chamando de beber compulsivo, né? Qual está sendo a frequência desse uso, qual é a quantidade desse uso. Em segundo ponto, eu diria que, assim como a criança ou adolescente que tem milhões de dedos apontados para ele falando que ele é o problema, né? Talvez, assim como essa criança, talvez esse idoso precise de alguém que o escute, né? Que faça companhia, que se coloque junto, né? Que diga você não está sozinho, conta para mim o que está acontecendo, ou que se faça presente, dedique tempo, né, para essa pessoa. Eu acho que é difícil falar o que fazer, sabe? Eu não falo nem para os meus pacientes o que fazer, quanto mais para um caso que eu não conheço. Mas eu Uhum. começaria por aí, né? Oferecendo tempo de qualidade, oferecendo escuta. Às vezes a gente quer ajudar, mas encontrando a solução mais rápida, né? Porque a gente não tem muito tempo, né? Não é assim? É. A gente quer ajudar, mas a gente quer resolver, né? E isso é preocupante demais. Porque, assim, quando eu falo que eu não tenho tempo, esses dias eu estava navegando na internet, eu vi, você que fala que você não tem tempo, será mesmo que você não tem tempo? Será que você não está priorizando algumas questões que você não precisava priorizar? Né? O seu olhar, por exemplo, tá em pontos que você deseja, como você falou, será que eu desejo ter um filho? Será que o meu olhar está nisso? Será que eu não estou ali para poder só obedecer, sabe, protocolo? E aí eu fico pensando nessa questão de tempo, de porque a gente precisa ter tempo para debruçar em cima de todas as dificuldades e desafios da vida. Só assim eu tenho evolução pessoal, evolução profissional, evolução, enfim.
A gente fica com essa ideia de que a gente vai conseguir resolver problemas complexos com soluções simples, né? Não sei quem contou aí sobre isso, deve ser esse povo aí que se vende na internet com as soluções mágicas para todos os problemas. Deve ser daí, dessas páginas aí que a gente começa a tirar essas ideias. Pague 12 vezes de tanto e você vai ter tanto. Não trabalhe nunca mais. Trabalhe 2 horas por dia da sua casa, ganhe e seja milionário, né? Não consigo Blá, entender. blá, blá. Tem um amigo que fala, assim, ele é norte-americano, então toda vez que ele não gosta de nada, ele fala blá, blá. Eu acho que quando você tem muito a oferecer, né, quando você já ralou muito lá atrás para adquirir um certo conhecimento, aí ok, né? Você pode até conseguir isso. Mas do nada, meu bem, sem trabalho, sem esforço, sem suor, sem muita dedicação, não vai rolar, né? Então é isso, né? Eu acho que não tem resposta simples para uma situação complexa, né? A gente precisa, às vezes, dedicar tempo, escuta, né? E só isso, às vezes, já resolve. Bom, tinha outras perguntas, mas o tempo não vai nos permitir. Melissa, obrigado de estar aqui com a gente também, é uma pessoa incrível que está juntando aí ao Recuperação em Foco, faz os atendimentos também. Obrigado Legal. pela sua participação. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. A Edjane também é uma assistente social que está lá no Nordeste do país e falou assim, ó, filho não vem com um manual de instrução, cada ser é um universo em miniatura, com particularidades e necessidades diferentes. Gostei do comentário dela, porque não dá para a gente sair querendo desenvolver um manualzinho de como ser a mamãe perfeita e como ser o papai perfeito, e também não tem como a gente falar que todos os bebês são iguais. Né? E isso não existe. Até os bebês nascem com as suas singularidades. Né? Então, de fato, não é generalizando, não é criando ideias que expliquem tudo que a gente vai caminhar nesse tema. Né? É difícil porque é muito individual. Pois é, e fica a dica, né, para os papais e mamães aí e de plantão, né, para que observem mais, né, o olhar dentro de casa, o olhar nas expectativas, o olhar no cuidado, no acolhimento, né? Na voz, na escutativa, né? Padre Haroldo sempre falou, né? Escutativa. Escuta ativa é uma ótima estratégia para a vida, né? Não só para a relação com o usuário ou com a criança, né? Para todas as relações. Pois é. Pessoal, peço desculpas. Hugo, obrigado pela tua participação. Estou vendo aqui, só que o nosso tempo está estourando. Eu ficaria mais 1 hora tranquilamente, porque eu tenho mais 3 perguntas para poder fazer, mas vai ficar em outro momento. A gente A vai. gente faz outra live depois. Pessoal, muito obrigado pela participação, por todo o movimento que vocês fizeram aqui, para estar aqui, que eu acho que é muito importante, né? A gente está aqui debatendo e discutindo assuntos que também fazem parte do nosso cotidiano, né? Quero agradecer, doutora Paula, por estar aqui também, por disponibilizar um espaço na agenda. Enfim, eu sou um cara chato, que eu fico na tentativa mesmo. Tem que ficar, isso aí. Faça suas considerações finais, por favor. Eu só agradeço por estar aqui e de poder ter essa chance de conversar com vocês. Eu acho que é um assunto que se fala ainda muito pouco, tem muita informação de péssima qualidade que rola nos nossos meios, né, que a gente frequenta, tanto de adicto em recuperação, quanto de profissional que trabalha com isso. Né? O tema da família é inevitável de ser abordado num processo de reabilitação, é inevitável. Vários caminhos levam ao núcleo familiar, né? As dinâmicas das relações com esses objetos primários, aí, papai e mamãe. Muitas mães, na minha experiência profissional, e isso é interessante que são mães, né? Os pais, acho que eu tive sim, pais muito preocupados também, muito presentes, mas é mais comum a mãe, né? Até por essa relação simbiótica, né? Não desgruda.
E aí a mãe vem junto, né? Vem um pacotinho. E aí tem casos e casos, mas eu fico muito emocionada, às vezes, de perceber o quanto essas mães amam, de fato, e muitas estão muito abertas a se transformarem, sabe? A se refazerem. E é muito bonito de ver isso. Quando a informação chega, elas pegam isso e usam para o bem delas e depois, como consequência, vem para o usuário, e a gente vê que só faltava a informação, só faltava a oportunidade, né, para essa codependente se reorganizar em vida também. Então tem muita história bonita. A família, ela pode sim ser um problema, mas ela também pode ser um apoio muito importante para o usuário. Então, só tenho a agradecer e que outras oportunidades aí se concretizem, Jairo. Com certeza virão outras oportunidades. Mais uma vez, obrigado a todos. Amanhã tem mais, a gente vai falar sobre um assunto muito importante que tem um link com esse, não no viés da dependência química, mas no viés de papai e mamãe, que é a questão do TOD. Uma profissional que eu vou trazer para cá também no canal, a gente vai falar um pouquinho sobre a perspectiva, manejo, entendimento, orientação, enfim. Amanhã tem mais. O TOD, ele é um assunto interessante para pegar sob essa perspectiva aqui, viu? Porque é facinho também colocar a criança ali como o problema, né? Bom, Pois é. Vamos deixar. Legal. Vai ser bacana, vai ser bacana. Obrigado mais uma vez. Fica só mais um minutinho para a gente zerar aqui, tá bom? Tá. Pessoal, tchau, tchau. Até amanhã, se Deus quiser.